Depois de Jataí ter amanhecido sob forte neblina, ontem, com temperatura na casa dos 17 graus, no decorrer do dia o sol voltou a brilhar forte, mas à noite a temperatura voltou a cair um pouco. De acordo com o professor de agrometeorologia da UFG, Ildeu Assunção, o nevoeiro resultou da combinação do declínio de temperatura e a umidade ainda um pouco elevada na região. É uma entrada de uma frente fria. No caso, ela não passou de cheio, não está passando de cheio aqui nessa região, ela está passando só a borda. Isso fez com que baixasse um pouco a temperatura, como tinha um pouco de umidade no ar ainda, então ocorreu essa neblina. Na verdade são nuvens baixas, né? E que acontece o fenômeno de neblina, são aquelas gotinhas de chuva bem fininhas. E ela veio do sul? Justamente, nessa época predomina as massas de ar vindo do sul. E depois da passagem dessas massas de ar que ocorre o frio propriamente dito. Professor, nós também tivemos no primeiro semestre de 2015 como um dos mais quentes da história para o período, desde que os dados sobre a temperatura global começaram a ser coletados em 1980. A que se atribui essa mudança, esse período? Não sei se você está lembrado, no mês de janeiro foi um período que houve pouca chuva, tinha nebulosidade esparsa e pouca chuva. Então, quando ocorre, especialmente no verão, a radiação solar que entra na Terra, ela reflete, bate no solo, reflete nas nuvens, e essas nuvens esparsas funcionam como se fossem espelhos, e faz com que essa temperatura, a sensação térmica seja bem maior do que na verdade é. São fenômenos que ocorrem principalmente em outubro, março, nessas transições de inverno, primavera, e primavera-verão e verão-outono. Principalmente na chegada das chuvas ou quando encerra essas chuvas. No caso de janeiro, como foi um mês atípico, ele funcionou como se fosse um mês de outubro ou um mês de março, com nuvens esparsas, e isso faz com que essas nuvens funcionem como se fossem espelhos e aumentam a temperatura. Apesar das oscilações de temperaturas, estudos climatológicos revelam que o primeiro semestre deste ano foi mais quente para o período desde que os dados sobre a temperatura global começaram a ser coletados em 1980. As temperaturas medidas nos meses de março, maio e junho deste ano bateram recorde como as mais quentes se comparadas às dos anos anteriores. Essa alteração ocorreu devido a alguns fenômenos climáticos, explica o professor de agrometeorologia. Esse mês de junho e julho também são meses atípicos, mas ele é comum. Dentro dessa série nossa de 30 anos, nós verificamos que no mês de junho, em torno de 16 vezes houve chuva, né, sem contar quais esses dias. E no mês de julho, 13 vezes em 30 anos. Então não é tão raro assim, chega a ser comum, mas como nós saímos de um período de transição meio sem chuva no início do ano, quando chega nesse período essas chuvas reaparecem, a gente fica imaginando que a impressão que choveu mais que o mês de janeiro, mas não é verdade. Apenas a gente não está acostumado com essas chuvas de junho e julho. Seria o chamado fenômeno El Niño. O fenômeno El Niño é um fenômeno que acaba influenciando no Brasil todo, né? Como esse ano houve esse fenômeno um pouco, quer dizer, não tá abaixo da média, mas mesmo assim a gente vê essa influência sobre essa região. Quanto ao fato de em algumas regiões, determinados períodos deste mês de julho e até do de junho, terem ocorrido clima semelhante ao do verão, o professor explicou que também é comum esse tipo de fenômeno. Não, aí o que a gente espera, que nesse meio do ano agora as temperaturas diminuem. Se for períodos em que não há nebulosidade no céu, como o sol está inclinado, então a sensação de queima do sol ela é maior do que quando o sol passa pelas nossas cabeças, por causa da área de incidência dessa luz. Mas o que a gente espera é que o agosto vai ser um período mais seco, e setembro um pouco mais quente e mais seco, com retorno das condições normais de climática a partir de outubro, que vem as chuvas. O que a gente espera são cíclicos, né, dentro desses